E amanhã o Supremo Tribunal Federal vai julgar ações que tratam da prisão em segunda instância. Sobre essa sessão eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Julgamento bastante esperado aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Boa noite, Karina. Boa noite, William. Exatamente. A partir de amanhã deve dar início o julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade em que os autores buscam que o Supremo Tribunal Federal dê a interpretação definitiva sobre o artigo 5º da Constituição e que fala do princípio da não culpabilidade ou princípio da presunção de inocência e um dispositivo do Código de Processo Penal que foi alterado justamente para resguardar um entendimento do Supremo anterior a 2016, quando tudo foi modificado. Então vamos tentar entender um pouquinho do que se tratam essas ações. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal confirmou uma orientação jurisprudencial que já vinha sendo decidida no sentido de que, após a sentença condenatória em primeira instância, a pessoa somente começaria a cumprir a pena depois que todos os recursos pudessem ser interpostos no judiciário e só lá no final, quando não cabíveis mais quaisquer recursos, aí sim ela seria recolhida ao cárcere para cumprir aquela pena. Havia uma observação naquela decisão. Se houvesse alguma justificativa que autorizasse a decretação da prisão preventiva, aí sim poderia ser levado ao cárcere. Mas a regra era a liberdade, o direito de recorrer em liberdade, mesmo pesando contra si uma sentença penal condenatória. Em 2016, capitaneados pelo ministro Theori Zavascki, uma maioria que se formou no plenário mudou a orientação jurisprudencial, no sentido de que esse trânsito em julgado para decidir provas e fatos, segundo os ministros do Supremo, numa votação de 7-4, ficou determinado que somente até a segunda instância é que esses fatos e provas poderiam ser analisados. Então, eles interpretaram o artigo 5º da Constituição, esse princípio da inocência ou da não culpabilidade, no sentido de que, após a segunda instância, esses fatos e provas não podem mais ser discutidos e, então, confirmada a sentença penal condenatória, dá-se início imediato à execução provisória da pena. E nessas ações declaratórias de constitucionalidade, o que se busca é justamente saber se aquele artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi alterado com base na orientação anterior do Supremo Tribunal Federal, que tinha uma outra composição, deve prevalecer, ou se deve prevalecer esse entendimento que, a partir de 2016, e cujo relator era o ministro Theori Zavascki, vai prevalecer, mantendo-se, então, essa execução provisória da pena após a confirmação da sentença penal condenatória em segunda instância. Karina, vamos acompanhar então o que disseram os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux sobre a expectativa para o julgamento de amanhã. A jurisprudência até então, ela segue os padrões internacionais no sentido de que é possível a execução provisória da decisão depois da condenação em segunda instância. Quer dizer, essa decisão ela tem também o condão de gerar um desincentivo para a criminalidade. Nos países onde a justiça é muito célere, até pode se cogitar do trânsito julgado nesses países, mas no Brasil as decisões demoram muito para se solidificar e se tornarem imutáveis. De sorte que eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for modificada. E nós precisamos ter consciência de que não ingressaremos no clube dos países desenvolvidos sem o enfrentamento com determinação da corrupção. Ninguém respeita um país em que os agentes públicos se consideram sócios do país, sócios do Brasil, e têm participação indevida em todas as obras públicas, nos empréstimos, nos financiamentos, nas desonerações. Essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser enfrentada. O mundo nos vê como um paraíso de corruptos. Agora, Karina, para esse julgamento de amanhã, espera-se leitura de relatório e sustentações orais, né? Exatamente. Ao finalzinho da sessão plenária de hoje à tarde, o ministro já deu como será a dinâmica desses julgamentos, dessas 3 ADCs pautadas para amanhã. Leitura do relatório pelo ministro Marco Aurélio, relator dessas ações, e várias sustentações orais deverão ser feitas, quando então o voto do ministro Marco Aurélio deverá ser proferido apenas na sessão plenária extraordinária convocada para a próxima semana, na quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã. A gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça. Muito bem, conto com você amanhã no plenário. Combinado. Até amanhã.